aqui é a aula 8. É uma aula comprida, tem bastante coisa, mas eu agradeço interrupções. Então, se vocês puderem interromper bastante, porque é uma aula complicada. E essa é a aula sobre o surgimento do masculino. E é uma aula em que a gente vai dar um pouco de voltas nessa história toda de como o masculino surge. E já para adiantar um pouco, ele surge do feminino. Apesar das histórias bíblicas irem por outro lado, ele de fato surge do feminino. E a gente vai mostrar um pouco como isso acontece. É, eu, esse início da aula, eu vou falar sobre uma coisa que, que ele vai permear o resto da aula, mas é uma coisa até que a Cris vai falar melhor depois, mas são os mistérios do sangue feminino. Acho, não sei se a Ana lembra dessa história. E esses mistérios do sangue, ou milagres do sangue, eles são em 3 fases. A primeira menstruação da menina, que é muito mais forte do que a entrada do homem na fase adulta, do menino na fase adulta. Depois a gravidez, onde a mulher se torna mãe. Na menstruação, a criança, a menina se torna uma adulta. Na gravidez, ela se torna mãe. Para os antigos, o embrião era constituído através da transformação do sangue. Eles entendiam que a criança nascia não pela relação sexual, mas pelo sangue da mulher que se transformava. E depois a amamentação, onde o sangue é efetivamente transformado em leite. E essa é a base para todas as transformações do alimento. É o primeiro alimento que a criança recebe, e dali ela começa a compreender o mundo. A espécie humana é a única espécie em que o embrião fora do ventre, em que há um embrião fora do ventre. Em todos os animais, eles já funcionam assim que nascem, ou logo depois que nascem. Mas para o ser humano não. O ser humano demora um tempo razoável para que isso aconteça, para que a criança consiga funcionar. Então, se considera, do ponto de vista psicológico, que é um embrião fora do ventre, é uma espécie de feto nascido. E o primeiro ambiente social é determinado e apresentado pela mãe. Onde ela estiver, a criança, o bebê vai ter que ficar com ela durante um bom tempo para que sobreviva, né? Até tem casos em que isso não acontece, mas é muito raro. E ele vai conhecer esse primeiro mundo através da mãe. Vai ser o ambiente social que a mãe determinou para ele. A ânima é o veículo por excelência do caráter de transformação. Ela é a movimentadora, o impulso à transformação, cuja fascinação impele, seduz, estimula o masculino a todo tipo de aventuras da alma e do espírito, da ação e da criação nos mundos interiores e exteriores. Através desse aspecto, através da ânima, o homem ou o masculino, num determinado aspecto, consegue a força para fazer tudo aquilo que ele precisa, tanto no interior como no exterior. Então, você vai ver isso nas religiões orientais ou no mundo oriental, uma vida muito mais interior, uma vida é, interna muito mais rica, mesmo assim produzindo bastante coisa no mundo exterior, mas com uma filosofia muito mais forte, com algumas outras coisas mais é, notavelmente diferentes. Em compensação, aliás, a gente está assistindo um seriado na Disney chamado Shogun, que mostra bastante isso, como é o encontro dos mundos ocidentais e orientais, e especialmente Portugal e Japão. E a diferença é gritante, né? Quer dizer, como um povo se comporta, como ele entende o mundo e como o outro se relaciona com ele. Então, é bastante interessante nesse aspecto. Mesmo a atividade inconsciente transformadora do feminino leva o masculino à produtividade e à criação. Os aspectos femininos, de modo inconsciente, na maioria dos casos, criam provas para que o ego comprove suas capacidades diferenciadoras e, concomitantemente, ganhe forças para sustentar as transformações no futuro. E aqui eu dou um exemplo através das princesas. As princesas normalmente são enigmas, ou apresentam enigmas para o herói no estilo decifra-me eu te devoro. Se eles não conseguirem, eles morrem. E a ideia é que passar por essas provas
mostre que os pretendentes são capazes. Os que morrem eram incapazes e não podiam chegar à nova era. Essa atividade das princesas não é uma atividade inconsciente, consciente, ela é completamente inconsciente. Ela se vê em apuros, mas ela propõe provas para os que são capazes de ultrapassá-la. E quando ultrapassam, é a ideia que aí o feminino pode se entregar de bom grado ao vencedor, que consegue desvendar o enigma e que, por essa superioridade, resgata a própria princesa, que é o enigma fundamental. Em outras palavras, a mesma ânima aparentemente mortal contém a potencialidade positiva do caráter de transformação. De novo, voltando àqueles mistérios do sangue, quer dizer, a mulher passa inconscientemente por essas transformações, ou ao menos é capaz dessas transformações, o, o que demonstra que essas transformações estão nos aspectos femininos. Os aspectos femininos já vêm imbuídos dessa capacidade de transformação. As mulheres em que o caráter elementar é predominante relacionam-se com o parceiro de forma apenas coletiva, não estão ligadas a ele por um vínculo pessoal e vivenciam nele somente uma situação arquetípica. Assim, no patriarcado, a mulher se relaciona com o marido que desempenha o papel do pai arquetípico, que gera os filhos e pode garantir a sua segurança, de preferência também financeira, que se responsabiliza por ela e por sua prole e pode proporcioná-la uma situação social para a persona. Mas não é uma atitude, não há um vínculo pessoal, não há um vínculo de mútua transformação. Ela, mulheres nesse caráter elementar, nessa primeira fase do desenvolvimento do feminino, usam o masculino como ferramenta, usam o masculino como instrumento para determinadas atividades no mundo exterior. Mas já há um impulsionamento, esse masculino já faz alguma coisa, ele já se diferencia, mas ainda é muito básico. Em compensação, a mulher em que o caráter de transformação é dominante apresenta um estágio superior ou aprimorado, mesmo que isso aconteça mais tarde. Nela foi superado o caráter matriarcal do feminino, em que o relacionamento com o parceiro, bem como o ego e o indivíduo, ainda não se encontram desenvolvidos. O caráter de transformação do feminino é uma vivência consciente da mulher. Se essa estiver deixado de ser somente uma portadora inconsciente de tal caráter, e ao contrário, houver realizado em si, então nela irá predominar um tipo de relação individual com seu parceiro, isto é, ela estará apta a estabelecer um relacionamento autêntico. A consciência patriarcal parte do princípio que a presença do espírito é uma condição primária que existe desde que haja um ser e eterna. A esse respeito, Backhofen, depois de escrever sobre as 3 etapas da evolução, ele define 3 etapas, eu não vou explicar muito bem o que é, mas a que interessa para a gente é a solar espiritual, e diz o seguinte: agora o terceiro estágio pode ser interpretado como o primeiro e original. O que chegou por último à consciência torna-se então o primeiro. O Sol torna-se poder primordial, do qual resultam os 2 estágios inferiores, através de emanações sucessivas. A ideia é que, partindo do inconsciente, onde a escuridão predomina, uma vez que o Sol se manifesta, parece que o Sol é a origem. Para o desenvolvimento psicológico, tudo que vem depois assume o controle e se entende como origem. Então, nesse aspecto, o homem, quando parte da mulher, em determinado ponto, o homem e os aspectos masculinos, não é só o homem, mais notadamente o homem, especialmente quanto mais frágil ele é, mais ele vai achar que é a origem e é a força condutora. Mas a ideia de que tudo que aquilo que vem depois pode parecer, num determinado aspecto, uma melhora do que veio antes e por um erro técnico, acaba se entendendo como origem, mas esse é um erro técnico necessário, justamente pela fragilidade.
aquilo que vem depois se sentindo frágil precisa se sentir a origem, precisa se tornar a origem das coisas. Então, o homem, em geral, confunde esses aspectos e acha que, de fato, é a origem da família, a origem das estruturas. Aristóteles já falava que existia uma lei de toda evolução. E a lei para Aristóteles era: aquilo que vem em último lugar jamais parece ser o último, ao contrário, surge como o primeiro e original. E aí ele aliás, aí não é ele quem faz isso, porque ele não sabia de genética ainda, mas de qualquer jeito o texto é o seguinte: pois aquilo que se segue geneticamente é, pela natureza, o primeiro, e aquilo que geneticamente é o último vem em primeiro lugar. Na história da genética, essa questão do primeiro e último é que o último carrega o original. Então, nós carregamos a nossa origem genética desde o início dos tempos, desde do início dos tempos da humanidade. E voltando mais, a gente tem reparte genética com todos os seres na Terra. Há uma linhagem genética diferente da nossa, normalmente está em mares profundos, é baseado em enxofre, é diferente, mas é só isso que existe de diferente geneticamente na Terra. Todas as outras coisas vieram antes de nós e hoje nós nos achamos como a origem do sistema. Óbvio que o ser humano, à medida que evolui, ele passa a relativizar a posição original dele e passa a entender, por exemplo, florestas e tentar preservá-las. Ele passa a entender, ao menos em parte da humanidade, ele passa a entender que aquilo que veio antes tem um valor tremendo e esse valor pode ser considerado. Essa é uma posição em que o masculino, através do feminino, evolui e juntos conseguem olhar para a origem de uma maneira mais tranquila e não só aquele dragão que teve que ser morto, quer dizer, aquela natureza que tanto oprimia o ser humano, que precisava ser transformada em estacionamento para ficar mais tranquilo, apesar da gente estar vivendo um surto de dengue, né? Mas ainda assim, e a ideia no surto de dengue é tentar matar o máximo de pernilongos possíveis. Essa é uma atitude masculina originária da nossa própria fraqueza, da própria fraqueza dos aspectos masculinos, né? Se a gente tivesse uma cidade mais tranquila, mais limpa, com mais natureza, a gente não teria tanto problema com dengue ou com coisas parecidas. Partindo do produto final do processo evolutivo, isso é a consciência, e aqui isso é importante, a consciência, por enquanto, até onde a gente entende, é a evolução máxima desse processo de bilhões de anos que a Terra passou, mas máxima até agora. Ela vai crescer bastante, em um processo muito mais integrativo. Bom, partindo do produto final do processo evolutivo, isso é a consciência, com a qual o masculino se identifica, ele em seguida passa à negação do princípio genético, que é exatamente o princípio básico do mundo matriarcal. Ou, mitologicamente falando, chega ao matricídio e à revalorização patriarcal, em que o filho, ao se identificar com o pai, fez de si mesmo a fonte do qual teria surgido o feminino, assim como Eva, a partir da costela de Adão, de forma espiritual e antinatural. Então, é uma tentativa psicológica de explicar os mitos da criação, e esses mitos onde o masculino inverteu o processo e Eva saiu da costela de Adão. Quer dizer, é uma inversão antinatural, mas explicável psicologicamente. Os irmãos, bom, esse é uma parte diferente, depois a gente pode falar disso, mas os irmãos gêmeos, como oposição entre vida e morte no ventre da grande mãe, podem ser vistos nas imagens. E eu até tinha umas imagens separadas, mas depois eu mando para vocês. Na Palestina eram Bet e Shean, que era uma tábua em relevo de uma deusa desnuda com duas pombas, nos mitos como no mitraísmo, no romance como Dr. Jekyll e Mr. Hyde, e finalmente como conceito psicológico em Freud na oposição entre instinto de vida e instinto de morte no inconsciente.
e Jung no sistema de opostos. O sistema de opostos, a ideia é que todas as coisas que existem previamente no inconsciente. À medida que elas entram no nosso reino, nos nossos aspectos conscientes, elas são separadas em duas partes. E essas duas partes se opõem uma à outra, uma no inconsciente, uma na consciência. Então, seriam como gêmeos, iguais, mas invertidos em posições divergentes. As duas vão ganhar consciência e na consciência elas têm que ser integradas, e daí a consciência se expande. Essa é a forma como a consciência cresce. Nos aspectos masculino e feminino, as coisas funcionam também da mesma forma. Os mitos antigos sugeriam uma civilização de pessoas que tinham os dois sexos, mas que eram tão poderosas que os deuses separaram, dividiram em dois, e aí uma parte é o homem e outra parte é a mulher. A partir de determinado ponto na evolução do ego, os aspectos nucleares masculinos da personalidade se tornam autopreservados, não morrem mais, parecendo dar vida a si mesmo na ressurreição, ao contrário do incesto urobórico, onde o ego é completamente dissolvido como sal na água. O ego suficientemente desenvolvido recusa-se a voltar ao inconsciente e assim luta para atravessar a própria morte. Esse texto fala, esse aspecto do texto fala de dois pontos. Um dos pontos é a ideia de que o ego, através da integração de opostos, ele atinge um grau de evolução suficiente para se recusar a se entender como igual. Ele não vai voltar mais para o inconsciente para ser reprocessado e enviado de volta ao nosso mundo. Ele já passa a carregar uma característica pessoal e única que vai acompanhar o indivíduo durante a vida toda dele. Então, não é como os seres humanos antigos, e muito mais antigos que os próprios aborígenes, ou esses seres humanos que eram hominídeos quase, que viviam, de certa forma, no mundo real, muito mais próximo com o mundo dos animais, ou com o mundo dos animais, em que não havia exatamente uma diferenciação. Óbvio que hoje, como o Luke aqui, né, presente, a gente acaba percebendo que os nossos animais são completamente diferentes entre si. Já há um ego, ou ao menos uma espécie de proto-ego, uma prévia do ego, em que já os torna diferentes, mas é uma projeção nossa. É uma projeção do nosso próprio ego que se recusa a ser igual. E aí, uma das expansões possíveis, apesar de Jung não ter chegado lá, é que isso pode perdurar entre diversas vidas, né? Caso as diversas vidas ocorram, não é algo que se perde. Algumas coisas do que nós somos vão ser mantidas o tempo inteiro, né? Mesmo entre vidas, mesmo depois dessa vida. Nesse aspecto, a morte deixa de ser o fim e se transforma em uma passagem. É um descansar na proteção ofertada pela Grande Mãe. O ego e a consciência agora já não são mais o filho dependente da mãe orobórica, e sim uma grandeza autônoma. Então, mesmo que ele volte à Grande Mãe no ato da nossa morte, esse é um mecanismo centroversivo, ele volta para se recuperar, ele volta para trazer uma nova informação, para trazer uma nova energia que precisa ser conscientizada. Ele traz alguma coisa que em alquimia a gente vai falar de lapidação da prima mater, né? Ele vai passar por uma fase em que ele se reestrutura, se reconstrói, mas em cima de uma base que já é fixa, uma base que já o diferencia de todas as outras coisas. E, de certa forma, faz com que dos 150 bilhões de seres humanos que provavelmente já existiram na face da Terra, todos sejam diferentes entre si. Só pela diferenciação do ego, pela separação dos pais primordiais, que a gente já viu em aulas anteriores, e pelo desmembramento do dragão primordial, naquela fase em que o herói mata o dragão representado pela mãe, o homem é libertado como filho, exposto à luz, nascendo aí uma personalidade com um ego estável e não fluido, como anteriormente. Ele não é um ego que se adapta
se adapta ao ambiente, mas ele se adapta através da consciência, ele não se adapta simplesmente, se tem uma inundação eu morro, se tem ele vai construir de alguma forma, ele vai pensar em soluções, ele vai lidar com a natureza de uma outra forma. Nessa fase, o ego se separa do grupo, da coletividade. No corpo humano, começa a perceber que o pensamento pode tudo, inclusive controlar todos os aspectos do corpo, e mais para frente, de tentar controlar a própria natureza de quem se acha separado. A oposição entre ego e corpo é uma condição original. À medida que a consciência cresce, o corpo fica no mundo inconsciente dos instintos, impulsos, sensações e reações a estímulos, enquanto o ego evolui dissociado do corpo, produzindo abstrações e tentando superar os limites impostos pelo próprio corpo. Esse aspecto corpóreo é bastante interessante, porque no início nós achamos que somos o corpo, mas à medida que o ego evolui e que os aspectos do masculino evoluem, tanto em homens como em mulheres, nós começamos a separar o ego do corpo. Então o ego fica responsável por funções superiores, por abstrações, por criação, por coisas maiores. Enquanto isso, o corpo obriga o aterramento do ego. E, de certa forma, o corpo, que no início é o que nos dá a consciência, passa o inconsciente, enquanto o ego passa a consciência. Então, há uma troca de posições à medida que a gente ganha estrutura de consciência, de certa forma, também envelhece, mas apesar do termo envelhecer nesse aspecto ser ruim. Com a existência do ego, da consciência, não apenas surge a solidão, porque é a ideia de que você está separado do grupo, mas também o sofrimento, o trabalho, a penúria, o mal, a doença, a morte, na medida que agora podem ser percebidos pelo ego. Assim, o ego associa a si mesmo tudo que há de negativo, e tais vicissitudes se tornam suas penitências. De certa forma, o ego paga uma espécie de culpa, paga o preço de uma culpa original da própria consciência. Então, a hora que o ego tem consciência de si mesmo, ele passa a ter consciência da própria mortalidade, ele passa a ter consciência, ao menos da mortalidade do corpo, ele passa a ter consciência do sofrimento, ele percebe o tempo, ele percebe a história, né? Ele tem questões sanguíneas para resolver, ele, em parte, nega a própria origem, mais para frente vai poder juntar esses opostos, mas ainda assim há uma fase de negação comum. E é um custo desse processo do surgimento do masculino. À medida que o ego vai se confundir num determinado aspecto com a consciência e com o masculino, ele também passa a ter todos esses problemas. Então, ele vai entender o que é estar bem, o que é estar doente, ele vai entender que essas coisas têm que ser eliminadas, assim como nós vamos ser um dia. Então, tem uma série de estruturas do ego, em grande parte. A terapia junguiana, ela tem uma característica interessante, ela é uma terapia muito mais entre inconscientes do que conscientes. Ela é muito mais uma terapia sobre aquilo que não se vê, aquilo que não se sabe efetivamente, do que uma terapia daquilo que se fala e do que se pode ver ali na sua frente, né? Tanto do lado do paciente como do analisando como do analista. Esses inconscientes precisam estar suficientemente livres para que o processo ocorra melhor, e por isso também demorado. Como representante da lei antiga, a Grande Mãe faz de tudo para impedir a emancipação do filho consciência, tornando-se a Grande Mãe terrível devoradora. Quando o filho a ela se curva, é devorado, como o filho amante, e termina como esse na autodestruição. Essa é uma das provações, como das princesas que eu tinha citado antes, em que o ego e o masculino precisa ganhar essa força, ele precisa ser capaz de se separar do próprio paraíso do mundo urobórico. À medida que ele cresce e olha para fora, e aí é uma função normalmente representada pelo pai, ele tem essa função de retirar a criança do mundo urobórico, de atrair essa criança do mundo urobórico materno para outras coisas, digamos, para outras coisas que podem ser mais interessantes. Ainda assim, essa criança vai ser impulsionada pelos aspectos femininos, mas ela precisa ser atraída para fora pelos aspectos masculinos.
Hoje, por exemplo, é uma das nossas dificuldades com o Luke, né? De conseguir atraí-lo para o mundo externo. Ele precisa ficar grudado na Cris, assim, ele não pode deixar a Cris escapar. Por, por 5 minutos, 5 minutos não, por 2 minutos ele já está desesperado. Vocês podem comentar o que vocês quiserem. Como eu disse, essa aula é um pouco complicada. Vamos lá. No surgimento de aspectos mais fortalecidos do ego, este toma da mãe terrível a atitude destrutiva, usando-a contra a própria grande mãe. Esse é o processo representado na mitologia como luta contra o dragão, resultando no herói e seu ego superior, que descobre o tesouro do conhecimento. O efeito colateral disso é a culpa que se instala. Então, a ideia de lutar contra entre aspas, um inimigo tão poderoso e tão maior e ter vencido faz com que o ego esse ego infantil ainda tenha a força necessária, a força psicológica necessária para continuar daí em diante e produzir alguma coisa no nosso mundo já, entre aspas, também livre dos aspectos urobóricos. Posso fazer um comentário? Por favor. Essa questão do ego, né, quando o ego se percebe, deixa eu vir aqui para frente, que eu acho que só estou vendo minha mão. É. Quando o ego se percebe, a gente tinha comentado, acho que foi numa das aulas sobre a separação dos pais do mundo, quando ele percebe que ele existe, ele começa a entender as mazelas, ele começa a sofrer com a sua própria existência. E é aí que está a questão da origem do pecado, que é a questão do pecado original, que a gente já falou no mito de Adão e Eva. O pecado original, ele passou depois a ser interpretado como a questão da sexualidade, né? Do pecado cometido pelo pai e pela mãe ao gerar uma criança. Mas, na verdade, não tem nada a ver com isso, tem a ver com esse afastamento da origem. Quando o ego se percebe, ele sai da origem. E é onde ele traz a culpa. Por isso que para o ego é um grande pecado, esse afastamento do estado urobórico. Uma espécie de traição original. Você trai os seus pais, você trai o seu mundo, o seu paraíso em que você decide sempre sair. Eu queria fazer essa colocação para a gente, porque eu acho importante a gente entender todos esses simbolismos que são trazidos, especialmente na nossa visão ocidental do mito cristão. Então, ele, como eu disse mais de uma vez, né, ele nunca pode ser interpretado de forma literal, ele precisa ser interpretado de forma simbólica. Senão a gente não compreende o porquê esses mitos foram criados. Eles contam uma história da psique humana e essa evolução. E só um comentário, eu não sei se a Ana assistiu, mas a Patrícia eu sei que assistiu o filme A Donzela, que está na Netflix. Estou pensando o tempo todo no filme. Você vê que o dragão Assisti sim, Cris. é bem legal, né? É bem interessante. Muito. Exatamente essa jornada, né? Essa jornada heróica no embate com o dragão. Deixar o Munir continuar. Essa questão aí da culpa, né, é muito interessante, porque você consegue ver várias pessoas nesse processo, né? Quando nunca é suficiente o que você faz, você está sempre em culpa, se você está acompanhando sua mãe, dando tudo o que que ela precisa, né? E eu vejo várias pessoas em sofrimento por morar em outra cidade, não estar na mesma cidade que a mãe, né? E aquela coisa realmente faz todo sentido isso que você falou agora. Essa culpa original, ela se transforma num monte de outras culpas, né? Por não ter culpas menores. De certa forma, o que a gente faz é fracionar e fragmentar essa culpa original, que não foi resolvida, a nossa sociedade ainda não resolve isso, e nós ainda temos muita dificuldade em resolver essa fase, e a gente transforma num monte de outras coisas. Então, pode parecer que são questões financeiras, pode parecer que são questões de sucesso, de poder, de falta de capacidade de dar carinho, de retornar o carinho, de devolver aquilo que nos foi dado.
Mas, por outro lado, há uma luta contra o dragão em que, uma vez escapando, fica difícil voltar. Então, isso nos impele também. Então, a gente precisa dessa culpa original como força motriz para tudo que a gente vai fazer daí em diante, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender essa culpa e superá-la de uma outra forma, né? De transformar, entender como ela se fragmentou e onde ela está, e partir para uma nova fase. Então, não é a ideia, e é engraçado, porque a hora que isso se instala, a hora que esses opostos se instalam, você volta à origem, mas você volta à origem se sentindo a própria origem. Toda vez que um sistema de opostos se integra, né, em alguns aspectos ali junguiana é uma psicologia integrativa, ela, justamente pela integração de opostos, você volta à origem daquilo que trouxe os opostos e revê aquilo de uma maneira automática, muito rápida. E é engraçado que a afetação disso não é só no passado, é uma afetação também do futuro, obviamente do presente. E esses insights têm essa característica, esses grandes insights não são tão comuns, eles não acontecem sempre, mas quando acontecem, especialmente em coisas desse calibre, né, como essa culpa original, há novas energias disponíveis assim em grande quantidade, toda a nossa vida é ressignificada. E é esse, não é um ressignificar exatamente intencional, mas é resultado desse processo de integração de opostos. Bom, quando eu explico aqui, né, resultando, a luta contra o dragão, né, resulta no herói e seu ego superior que descobre o tesouro do conhecimento. Ainda assim, a culpa se instala. Essa destruição se relaciona com o ato de comer e assimilar. Quando o herói, comido pelo dragão das trevas, corta-lhe o coração e o come, né, representa-se a incorporação da natureza neste objeto. Isso é uma coisa que normalmente a gente diz na linha junguiana, que a saída está por dentro. A saída não está em escapar. A saída está em ser engolido e escapar por dentro desse sistema. Essa ideia de cortar o coração, né? De cortar o coração por dentro, uma vez engolido. Como o ego agora já não se destrói nesse processo de assimilação, ele consegue passar por dentro daquilo e encontrar a força necessária para sair. Não dá para escapar e deixar para trás. É uma estrutura grande demais para ser. Não há lugar, digamos, não dá para ir para Marte, não dá para fugir de planeta, trocar de planeta, para trocar de sistema solar, que não vai funcionar. A estrutura psicológica é maior. Longe de ter caráter sádico, trata-se de uma representação positiva e indispensável para a assimilação do mundo. Do lado oposto, a mente primitiva, vinculada à natureza como a grande mãe, sempre considerou o ato de matar, destruir plantas e animais como um ultraje à ordem do mundo, que clama por expiação. As estruturas da grande mãe, nesse aspecto, se assemelham ou cobrem o próprio planeta, quase como a mãe natureza, como a própria terra. Então, nesse aspecto, as tribos antigas morriam, mas não podiam se modificar. Então, em alguns pontos, só essa novidade podia trazer evolução, mas a gente perdia, por uma culpa original, a gente perdia esse contato com a própria natureza. Através da vitória do herói contra o dragão, há um novo começo, um novo início da criação. Assim, iniciamos a produção do que chamamos de cultura, ao contrário da criação da natureza que precede a humanidade. Essa ideia de vencer a natureza, de sair por dentro dela, de criar cidades, de criar estruturas que nos defendam dos elementos, né, da chuva, do frio, do calor, em grande parte foi uma grande evolução da humanidade. De novo, como toda grande evolução, traz a culpa das fases anteriores. Normalmente associamos o inconsciente a aspectos preponderantemente femininos e a consciência a aspectos masculinos. A partir daí, a consciência começa a ganhar força e produzir tabus que se tornarão leis, assim como distinguir bem e mal.
Através dos rituais, o homem tenta um acordo entre os opostos inconscientes e conscientes, mas ainda assim se tornando proprietário de seus resultados, como sendo ele próprio o centro do mundo, sendo responsável pelo nascer do sol, pelas colheitas e etc. Nessa fase também, grandes homens começam a ser destacados da coletividade, como caciques, xamãs e reis sagrados. E do lado oposto, dos poderes da natureza são destacados demônios e deuses, tornando a origem do caos mais compreensível e, assim, passível de atuação pelos homens. Esse aspecto da evolução do ego e do surgimento do masculino é algo que é algo necessário, a gente vai chamar isso na visão do Neumann de velha ética, vai ser uma aula mais para frente, mas é algo que a gente vive até hoje. A nova ética ela já está concebida, mas ela ainda é muito difícil de ser vivida, ela é raramente vivida, mas é algo que possivelmente possivelmente não, vai acontecer no nosso futuro. É algo que decorre da própria, a própria velha ética produz a nova ética. Então, essa ideia do homem de que ele é a consciência e a ideia de que assim se produzem leis, se produzem os homens excepcionais aos quais os outros devem seguir, é sempre um engano, mas um engano necessário. É sempre um erro, mas um erro necessário para as próximas fases. E daí uma nova ética, uma nova estrutura vão se instalar. A ideia de que a gente ganha da natureza, como o ser humano acha que fez, nos faz perder tudo, mas ao mesmo tempo nos faz avançar e poder olhar para trás com a consciência necessária para uma nova fase. Então, para as novas gerações, fazer o que a gente fez até agora, quer dizer, grandes cidades com grandes ruas, essas coisas perdem o sentido, né? A ideia é, algumas cidades, por exemplo, estão transformando grandes avenidas em grandes jardins. Obviamente, na Europa, isso também acontece por causa de um declínio populacional. Então, à medida que menos gente nasce no mundo, sobra mais espaço e esses espaços podem ser cobertos de outra forma. E agora é muito mais parecido com o que era. Nós não somos ainda capazes de fazer a natureza do jeito que ela era naquele lugar, mas a gente simula de alguma forma. A consciência como centro atuante precede a consciência como centro cognitivo, assim como o ritual precede o mito e a ação ética precede a perspectiva científica. Aqui a gente fala da forma como a própria consciência evolui, nesse aspecto, o próprio ego. No início, a consciência de que você pode fazer fogo e com o fogo se esquentar e se proteger do frio, ainda não há uma cognição exatamente sobre o fogo, como ele pode ser usado de uma maneira melhor, não há uma abstração. Ele ele age, assim que você consegue alguma coisa, age-se imediatamente com ela. Então, se você conseguiu o fogo, muito provavelmente vindo de algum raio ou de alguma coisa na natureza, você não sabe como fazer aquilo, mas você sabe como aproveitar aquilo e, eventualmente, tentar manter aquilo funcional durante um determinado tempo. Até que um processo cognitivo, um processo de compreensão do que é aquilo e de como fazer aquilo se repetir, se estabeleça. A ideia é que os rituais antigos, os mitos antigos, precediam uma ação ética em que a gente vai legislar, a gente vai escrever quais são as regras que as pessoas precisam atender. Isso já vem bastante tempo, mas bastante tempo a gente está falando de alguns milhares de anos, mas também não é tanto tempo assim. Então a gente primeiro precisou de uma linguagem escrita, a gente precisou de um repertório mais importante para poder entender e formar uma ética, mesmo que discutível, ainda assim formar uma ética. Que depois também precede a ciência. A ciência hoje, a base da ciência, é a ideia de você produzir regras que sejam reprisáveis, que você consiga fazer usando o mesmo experimento, o resultado seja sempre igual. Então, há uma forma em que o ego começa a se convencer que determinadas coisas são verdadeiras justamente pela capacidade de reprisá-las. Então, se eu faço o experimento, ele precisa ser igual aqui, ou na China, ou no Japão, ou em qualquer lugar que seja, e também o mesmo experimento deve responder da mesma forma no tempo.
Provavelmente mais para frente a gente vai ver que a história não é bem assim. A consciência do pesquisador, a consciência do cientista tem um papel importante nesse resultado e nessa experiência científica. E assim a própria ciência vai constantemente se destruindo e se reconstruindo de uma nova forma. Bom, esse processo da consciência não acontece com todos os indivíduos de uma só vez, mas somente com os grandes indivíduos, que se destacam e acabam por ser portadores, representantes da consciência do grupo todo. Assim, casamentos entre reis e rainhas se tornam um modelo para todos os demais, para os demais casamentos. A alma imortal do Cristo Salvador passa a ser a alma Cristo em todo cristão. A função do chefe, que consiste em ter vontade e decidir, se torna o modelo de todos os atos subsequentes de livre-arbítrio do ego do indivíduo. A função legislativa, originalmente de Deus, né, a gente está falando dos mandamentos, desse tipo de coisa, e deuses anteriores também tinham seus próprios mandamentos, as suas próprias regras, quer dizer, eles legislavam, passa a ser do foro íntimo da consciência. O ser humano traz para si esse conjunto de regras e toma isso dos deuses antigos. Então, o nosso Deus atual, em tese, não tem tantas regras a depender da religião. Óbvio que se for uma religião estática, como o islamismo, aí não tem muito jeito, porque ele escreveu uma vez e está escrito, e não dá para ultrapassar isso. Em várias linhas cristãs, a gente ainda tem um endeusamento, entre aspas, da Bíblia e desse tipo de escrito que vai tentar comandar uma determinada estrutura, mas em quase todos os casos as legislações locais ultrapassam essa forma mais antiga, em tese, uma legislação de Deus. E agora, para terminar, o importante nessa aula é entender que o processo de nascimento e masculinização da consciência do ego o torna herói, que por sua vez servirá de exemplo e contaminará muitos à sua volta, produzindo a libertação em massa das forças do inconsciente. Um dos aspectos mais importantes da luta contra o dragão, da formação do herói e com toda a energia que ele obtém dessa primeira batalha, que ele impele os que estão ao redor dele. Então, quando um ser humano encontra alguma coisa, o mais importante para ele é mostrar para os outros como ele foi excepcional. E à medida que ele informa como ele foi excepcional, ele também informa os outros seres humanos como fazer uma determinada coisa. Então, sempre que você sabe de alguma coisa, não dá para manter só para si. Você vai precisar, mesmo que as forças que os mecanismos de centro, que um mecanismo de centroversão informe o inconsciente sempre o que foi conscientizado, ainda assim você vai fazer isso para as pessoas à sua volta que vão usar esses instrumentos como instrumentos para suas próprias batalhas. Então, essa é uma fase ainda, a gente ainda está no início da formação e do crescimento do ego, mas é uma fase bem específica que valia uma aula. Então, mas é isso aí. Agora, se vocês quiserem falar. Cris? Eu tô deixando elas. Podem falar, meninas. Não, assim, foi muita informação e eu estou muito cansada, então, assim, o processamento aqui, Essa é dentro difícil aqui. mesmo. Essa aula é complicada, Não, mas eu não achei nem complicado, eu achei, assim, complexo, muita informação mesmo, assim, mas dá para entender, sim, você foi super, super claro, né? Mas são muitos conceitos, né? E aí do dragão, a ânima, né? Todos esses. E a gente vai integrando e vai pensando nas pessoas que a gente conhece, nos casos que a gente conhece, conforme vai falando, né? e E como esse faz sentido, né? e, e isso que é legal, né, nessa estrutura, é justamente poder fazer isso, é olhar e deixar essas imagens do inconsciente aparecerem, porque você vai adaptando isso a si mesmo, às pessoas que você conhece, a sua vida, né, a sua estrutura, e em uma hora mudar isso para o seu próprio conhecimento. Então vai haver também uma luta contra o dragão deste conhecimento que por enquanto é posto, mas à medida que ele se opera nas outras pessoas, ele se transforma e vira alguma coisa muito mais interessante.
E é algo assim, que, fala, desculpa. cada vez que você ouvir alguma coisa assim, ela vai modificar alguma coisa, né? Uma novidade aparece. Ah, que fofúcio. Ele só não gosta de É, visual. eu ia perguntar por ele, porque o vídeo teve assim, maior parte da aula não dava para ver ele, né? Ele estava dormindo. Ele estava exatamente na minha frente, deitado na. Agora sim, agora sim. Oh, meu Deus, que Ele estava dentro. deitado ali, eu não podia chegar mais para frente porque tinha um cachorro no caminho. Mas, assim, por exemplo, tem alguns conceitos, como, por exemplo, que hoje, assim, sob a ótica dos conceitos de Jung, né, chamado de centroversão, Uhum. que foi posto, sei lá, 2 aulas atrás, se eu não me engano, não me lembro, mas que você falou agora de novo, né, Munir e tal. E eu já trabalho com esse conceito há algum tempo. Só que quando você vê ele sob uma outra ótica, com outro óculos, né? Uhum. Dessa forma, olhando para o inconsciente e o porquê de tudo isso, é, eu acho assim, enriquece demais o que porventura eu já soubesse, né? Sim. Uhum. Então, e é justamente esse foi um dos propósitos, né, de eu fazer esse curso, de conseguir dar esse embasamento na hora que eu tiver com o meu cliente, né? E Essas assim, coisas, elas são, em alguns aspectos, exclusivas da linha junguiana, mas a linha junguiana não é exclusiva, num aspecto, é que é meio complicado falar isso, mas ela é quase uma teoria do tudo, ou uma teoria do todo, porque a gente vai de fato falar sobre todas as coisas. A forma como a gente compreende essa introversão hoje é algo que foi criado possivelmente 1900 década de 30, década de 40, alguma coisa assim. É, não que outros filósofos já não tenham descrito isso de alguma forma bem antes disso, mas a forma como a gente explica hoje ainda vem dessa época, e é uma decorrência desse sistema de opostos, quer dizer, quando há um mundo interior e um mundo exterior, quando há um inconsciente em que nós estamos mergulhados, mas ainda assim com uma membrana que nos separa, a gente acaba usando esse tipo de estrutura para tentar explicar aquilo que a gente vê. Mas é óbvio que são reduções. Então, o legal é que cada pessoa que ouve isso vai entender isso de uma maneira levemente diferente, às vezes completamente diferente. E essa compreensão é que faz com que essas coisas sejam de fato compreendidas no nosso mundo. Porque eu também vou ouvir de outras formas, e por isso que é legal dar aula, não é para ensinar, mas é para aprender, né? A ideia de, tudo bem, eu tenho esse conceito de uma determinada forma, mas ouvi-lo de outras formas, e mesmo que isso se opere de maneira inconsciente, é suficiente para a gente poder ter novas ideias, ter novos insights e novas formas de entender. Isso é legal. A gente achava até que era relativamente impossível fazer isso com pessoas muito novas, porque, de certa forma, também é um sistema de opostos ao longo da nossa vida, nas nossas idades. Mas, por exemplo, quando a gente fez isso com os nossos sobrinhos, foi bem interessante, porque como eles aprenderam um pouco de filosofia, eles começaram da voz a essa filosofia que para eles era algo abstrato, que não dava para se colocar no mundo. E de repente eles começaram a falar, ah, mas espera aí, você tem uma linha psicológica que usa isso e usa isso objetivamente, as coisas podem ser bem mais interessantes. Então é legal que de fato você cria uma língua, né? Cria um mecanismo de decodificação dessas questões, mas também você amplifica. E são sempre termos importantes e coisas importantes para a língua junguiana. Essa amplificação do conhecimento, daquilo que se fala, é uma das formas, por exemplo, de se analisar sonhos. Então é bem legal isso, e é bem legal, as experiências das pessoas são fundamentais nesse processo. Você trabalhando com as coisas que você trabalha hoje, aliás, você já trabalhou bastante com você mesma, né, em terapia de várias formas. sim,
Então, isso é bem Sim. legal para ver como isso pode ser traduzido de uma outra forma. E nessa releitura, alguma coisa nova surge. E quando Mas com surge, certeza, com é aí que é legal. certeza. Assim, tem várias pessoas que chegam para mim, né, buscando fora aquilo que está dentro delas, mas assim, claramente, né? É claro para a gente que está do lado de fora, para ela não é, né? Então, assim, você vê a angústia da pessoa desesperada, né? E fazendo o caminho inverso do que ela deveria estar fazendo, né? Mas olha E, a própria ideia da luta contra o dragão, né? Você, de fato, precisa entrar no seu desespero e sair por dentro dele. Não dá para escapar, não senão dá para não dar a vai. volta, não dá para... De alguma É, forma, é na dor, essas levando o fogo do estruturas dragão. são necessárias. É óbvio que quanto mais apego ao método anterior, e é entre aspas, um dragão grande, né? Você fica mais difícil de você encontrar saída. Mas quanto mais desapegado dessas regras anteriores, você consegue passar para a próxima fase. E o nosso mundo hoje, por exemplo, tem tantas coisas, tantas produções e tantas coisas complexas, que é um mundo complexo, né? Para um ser antigo, para um ser humano antigo, seria complexo. Aliás, para a gente mesmo, né? Quando você olha para a inteligência artificial hoje, e eh, eu achei interessante, eu estava lendo um pouco sobre inteligência artificial, e a maior parte delas ainda é uma espécie de black box, né? Quer dizer, é um dragão para os próprios, para quem criou aquilo, eles não sabem como ela responde daquela forma. Tanto que eles começaram a produzir inteligências artificiais que começam a explicar como foi que elas chegaram a determinada conclusão. Quais foram os passos, quais foram os raciocínios que elas usaram para chegar a um resultado, porque assim você pode modificar determinados passos para falar, não, isso aqui estava muito fora da caixinha, não era para onde deveria ter ido, e achar uma resposta mais interessante. Então, a ideia, o ser humano cria algo que não pode ser explicado, aí ele modifica esse algo para algo que se autoexplica. E isso acontece assim, de um ano para o outro, muda brutalmente. Aí você fica num negócio, quer dizer, muito provavelmente mais algum tempo a gente vai estar fazendo, as nossas vidas vão ser de muito menos trabalho num determinado aspecto e muito mais perguntas. Essas perguntas é que vão ser a força motriz ela as perguntas já são a força motriz de todo o sistema, mas elas vão ser ainda mais fortes, porque nós vamos ser formalmente responsáveis por perguntar às máquinas, porque elas não têm desejo para responder. Mas a gente precisa, ou para perguntar, as perguntas são nossas, as respostas podem vir através delas, especialmente dentro daquilo que a gente conhece. As novidades ainda são nossas, né? Isso vai vir do nosso mecanismo, como esse mecanismo de centroversão se opera, por um lado no inconsciente e do outro lado na consciência, e as máquinas não têm acesso a esses aspectos inconscientes, elas só podem saber tudo aquilo que a gente sabe, elas podem reorganizar isso como um novo quebra-cabeça, mas elas não podem ter a ideia e o desejo em si, elas não são detentoras de desejo, mesmo com uma inteligência artificial generativa, né, que gere a própria inteligência, isso ainda é uma regra que você estabeleceu, falar, olha, a sua inteligência vai aumentar e você vai fazer novas comparações o tempo inteiro. O limite disso é a própria energia disponível, então não dá para... E a informação disponível. Mas sempre há uma releitura, sempre há uma... Para o ser humano, a releitura implica realmente numa novidade. Para as máquinas, não necessariamente. Eu sei, estou falando muito hoje, né? O Luke também acha que tem conversa demais aqui, né? Luke Skywalker. Skywalker. É um Jedi. Ele tem o dragão dele também, agora que ele está tentando matar. É um dragão mesmo, um dragão de pelúcia. Mentira. É o único brinquedo que o resto ele destrói imediatamente, mas o O dragão não. dragão não. O dragão ele é o que acalma Ele ele. respeita, Quando né? ele está angustiado, ele vai atrás do dragão, morde o dragão e o dragão apita e fica tudo bem. Gente, Ele tanta respeita o dragão. simbologia.
E é engraçado como isso é um processo de consciência para ele também, né? Então, todas as outras coisas ele destrói em segundos. O dragão, por algum motivo, ele manteve. Só não destruiu o dragão até hoje. Mas eu estava tentando lembrar de filmes, né, que possam ilustrar algumas das coisas que a gente está falando. E um filme que me veio à mente logo no início da aula do Munir, é um filme que eu já sugeri algumas vezes, que é o Anticristo, do Lars von Trier, que é exatamente a mulher representando esse aspecto do instinto, né, do feminino bem instintivo, e o masculino através do ego, o marido dela é um psicanalista, através do ego tentando controlar esses instintos. E ele usa da razão, mas ele não tem a consciência necessária para compreender o que ela trazia. E óbvio que não pode acabar bem para ele. Então ele paga um preço alto, porque ele também termina sendo a parte do sacrifício. Ele se sacrifica porque ele não compreende. E é bem interessante, eu não sei se vocês já assistiram a esse filme, mas vale muito a pena. Como eu já disse, não é um filme de terror, tá? Não pode ver com ninguém perto esse filme. Ou com alguém bem iniciado, porque senão a pessoa vai ficar desesperada. Muita gente se incomoda, se incomoda. Eu tentei ver lá no Rio, quando eu estava cuidando da minha irmã, né? Que ela tem todos os Max, HBO, sei lá, todos. Eu falei, a gente vai achar o Anticristo aqui de qualquer jeito. E aí achamos, aí ela ficou empolgadíssima que você tinha recomendado. Ela, Cris sabe das coisas, não sei o quê. Aí fizemos uma panela de pipoca, felicíssima, chocolate, foi uma derrame. Deitamos para ver o filme, menina. Quando deu meia hora de filme, um olhou para a cara da outra e falou: Cara, vamos desligar. Aí eu falei: Vamos, eu não estou com estrutura no momento para poder ver esse filme. Eu não consegui, juro para você. Aí no dia seguinte, de noite, eu tinha atendimento. E ela falou assim, mas e o filme? Eu falei, eu não quero mais ver, no momento eu não quero mais ver, não. Pode ser que daqui a um tempo eu retorne. Aí ela falou, cara, eu quero ver o que que acontece. Aí eu fui trabalhar e ela foi ver mais um pedaço do filme, ela não aguentou, ela falou que eles foram para uma cabana e no meio de uma floresta, ela falou que aí é que o bicho começou a pegar. O Aí eu falei, início não era nada. Então, falei, gente, engraçado muito como esse sensível. filme, eu achei ele muito bom, mas eu estava lendo depois, quando ele fez a pré-estreia, o diretor fez a pré-estreia, quando os críticos vão assistir, e no meio da sessão, teve gente que levantou, crítico, né? Começou a gritar com o diretor, perguntando por que foi que ele fez aquele filme, e saiu da sala. O filme, ele realmente provoca em muitas pessoas uma reação muito, muito visceral. É interessante, talvez tenha sido essa a intenção desse diretor, porque ele realmente vai muito a fundo nas questões, né, da psique humana. Tem um outro filme dele que eu gosto muito, que é Melancolia. Sim, é maravilhoso. E o Dogville também é maravilhoso, né? O Dogville é bem interessante também. Não sei se E você... ele não é light em nenhum filme, Não. né? Mas exatamente Não porque ele busca, né, ele busca se aprofundar nessa questão da psique humana mesmo. E o filme dele tem outra característica que tem muito simbolismo, né? O Anticristo, ele traz elementos né, da floresta, dos animais, de uma forma bem destacada, mostrando que ali ele está trazendo mesmo o instinto a natureza na sua forma original. E não é todo mundo, o ego, né, especialmente o ego ainda em formação, tem muita dificuldade em lidar com isso, porque assusta. Mas eu não cheguei nessa parte da floresta, né? O que eu senti? Eu senti angústia. Mas é o que ele do busca, filme. né? É o que ele busca É um levar. filme super angustiante. Ele busca levar E isso assim, pra eu tava vivendo uma situação de muita angústia, trancada no apartamento Rio de Janeiro, 62 graus de sensação térmica,
né? Ela operada, eu trabalhando ao mesmo tempo. Então, assim, era sabe, eu estava ali comprimida. Naquele momento, era justamente o momento para ver o filme, até para olhar, né, É, questões ali, que eu estava sendo espremida a que nem um gente tem cravo, o né? ego, ele tenta, né? Toda vez que ele tem uma dificuldade, ele tenta se armar para poder lidar com aquilo. Mas é exatamente muitas vezes que a gente recomenda em terapia, quando a pessoa está ajoelhada, é que ela tem que olhar para aquilo. Porque senão Sim, sim. ela cria artifícios, né? Ela cria resistências e não entende aquilo que precisa, não deixa se apresentar aquilo que é necessário. Sim. E Mas, agora é óbvio que essa sua angústia não tem a ver com o calor do rio, o apartamento e tudo, tem a ver com algo mais essencial que vai em você, né? Digamos, essa estrutura externa só trouxe isso à tona, permitiu que isso viesse à tona. Mas a sim. angústia não é por causa do apartamento, ou por causa do calor, ou por causa da cidade do Rio, enfim. É algo muito mais Mas superficial. contribui, né? Eu vou te dizer, 62 graus, você não tem sanidade mental para nada. É, Você vira e um deixa a gente. primitivo, é sério, eu me Deixa, senti eu já primitiva, experimentei sabe? isso, um calor excessivo. A gente estava no Ah, Camboja, a gente tinha que andar no sol. A sua mente não consegue pensar mais em nada. Você só consegue. A única coisa é que você quer chegar num lugar para sair daquele sol escaldante. Mas é exatamente nesse momento que você está completamente desarmado. Eu entendo eu o que você está entendo falando. isso. Eu entendo. O problema é que eu estava assim, numa exaustão que eu não queria olhar realmente para nada, conscientemente, sabe? Uhum. Eu estava tão cansada que eu falei, gente, e ela não para de falar, né? Não para de falar, não para de falar durante o filme. E eu falei, meu Deus do céu. Talvez você Depois deva eu. assistir sozinha, não com. Não, sozinho, quando estiver bem, é como correr Exatamente. maratona esse filme. Nossa Senhora, eu vou ter que ter muita estrutura, porque eu ando muito sensível para tudo, assim. Por exemplo, música. Tem música que eu não. Se aumentar um pouco, só ouvir a música alta. Eu acho que isso é velhice mesmo, né? Então, eu tô cada vez mais seletiva com o que eu ouço, com o que eu vejo, Mas sabe? isso é parte do Assim, amadurecimento também, né? A idade traz isso, mas não é exatamente uma questão de você. envelhecer, mas é de amadurecer. Sim, saber fazer as escolhas que são boas para mim, né, naquele momento, e tudo muda o tempo todo, né? A impermanência está aí. Então, hoje eu estou encarando uma coisa que amanhã, de repente, eu não vou estar muito afim. E eu tenho me respeitado muito, sabe? Assim, sabe? Tentado ser muito amorosa com os meus processos, porque não é mole, não. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Não é fácil. Você vê que essa questão do, né, voltando à questão do ego, como é difícil, é um processo doloroso o nosso crescimento. É por isso que a gente, quando olha para tudo isso, a gente entra muitas vezes numa angústia, porque o ego está tentando voltar para a estrutura inicial, como a gente bem Sim, sabe, não dá. Eu acho que eu já citei aquele filme Matrix, o primeiro, sim, em esse aí eu que, vi. em que um dos que foi, né, que saiu da matriz, ele tenta voltar. Eu não sei se vocês lembram o que acontece com ele. Ele Lembro. morre, né? Não é Ele, possível voltar para a origem, não tem ele é como. expurgado, né? Ele morre porque não, ele faz algo, ele tenta fazer um caminho inverso. Quer dizer, uma vez que você ganha consciência, não tem como voltar atrás. Não dá para desfazer o que já foi feito e você deixar de ver e entender aquilo que você já viu e entendeu. É como diz o Nietzsche, né? Uma vez que você olha para o abismo olha de volta. Ali já se estabeleceu uma conexão, você é parte daquilo. Não tem como ser desfeito. Então, se a gente recebe tudo isso, é porque tem um propósito. A gente Sim, precisa tem. conscientizar. Eu acho que a frase, não sei se é de Einstein ou disseram que era de Einstein, aquela coisa que vai passando, mas que é aquela coisa, né, que a mente que se expande a uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho É original, né? dele, é essa frase Isso. do Einstein Sim, mesmo. sim. É do Einstein, né? É. Não tem como ser desfeito, né? A Sim. consciência, digamos, ela tem um sentido único.
único, né? Você não retorna, não desfaz o que já foi feito. Mas não é um processo fácil, como a gente bem sabe, Não. ele é muito, muito dolorido. Pode falar, Ana. Não, é tanta coisa que passa pela cabeça, enfim, tentando entender melhor esses processos aí. Mas não é fácil, tem o negacionismo, tem a galera que vê e fica negando o resto da vida, tem tudo Mas isso, é por que será que as difícil. pessoas negam, né? O que que há nelas? Não há, né, na verdade, não há formado ainda. Tá o Há um medo medo, só, né? o medo Há um de olhar medo. para si. Por que que a Só pessoa olha existe para alguma coisa e ela nega aquilo que ela vê, né? Aquilo que está tão evidente? Ela está dizendo que ela não conhecer. quer um compromisso com aquilo, ela não quer uma responsabilidade com aquilo. Ela não quer ter Tem que entender. que trazer aquilo para si. Então, é cômodo, é confortável negar. É bem confortável. Assim, eu não me disponibilizo, né? Eu não preciso me responsabilizar por algo. Mas não é uma escolha. O ego não decide se ele vai se conscientizar ou não. O processo da consciência, ele acontece. E quanto mais a gente resiste a ele, mais difícil ele fica, né? Mais doloroso ele fica. Até que a gente sabe que se você se recusa de forma concomitante a desenvolver sua consciência e você não produz mais, né? Então, qual é a sua finalidade para o sistema, né? Você não tem mais finalidade. A natureza investiu muita energia, né, para nos criar seres com ego. E custa muito nos manter, em termos energéticos. Se a gente não faz a nossa parte, que é trazer a consciência, qual é a nossa função, então? Não tem propósito. Então a gente vai ter que deixar de existir, né? Eu digo o indivíduo, não a nossa espécie. Talvez a nossa espécie em algum momento também deixe de existir, mas ela ainda tem muita coisa aí para conscientizar. Mais alguma colocação? Eu estou tentando lembrar de mais filmes, que eu acho que os filmes ajudam muito. Lembra de algum? Você? Estou pensando. Em quase toda ficção científica tem algo nesse sentido, né? É, A ficção científica e as grandes descobertas da ficção científica sempre tem algo que muda completamente o nosso mundo. elas de uma certa forma trazem, né? Antevêm algo que a gente vai ainda descobrir. Eu lembro muito quando eu assisti aquele filme Minority Report, não sei se vocês lembram dele. Era com Tom Cruise? É, Cruz. Lembro. eu lembro que uma das coisas que eu achei muito legal, primeiro a ideia de que você podia ser preso por algo que você ia cometer, né? A Uhum. outra, uma das coisas que eu achei muito legal era aquelas telas que eles mexiam, que era tudo touch. E que E hoje em depois, dia, e que hoje em dia, hoje em dia tem, que foi muito complicado chegar nessa tecnologia, mas você vê que a ficção já trazia essa possibilidade. Sim. E hoje os bebês, eles já nascem com o dedinho assim, né? Ah, tá, aquele... O touch, do touch, né? Você mostra uma tela, já está no DNA do bebê, ele já vai com o dedinho na tela. Eles já aprendem bem rapidinho, né? Incrível, Como cara, incrível. interagir com o mundo, é. Antes de falar, né, eles já sabem como fazer. ah, Mas Eu é sempre parte. digo que nós somos imigrantes digitais, eles são nativos digitais, né? Isso faz a maior diferença. Sim, sim. Mas, de qualquer forma, é sempre um processo de evolução em tudo. Sim, sim. Uhum.
Eu acho que entender essa questão do masculino, né? A Ana me traz muito nas sessões esses aspectos ainda muito incipientes, e muito primitivos dos homens, né? De alguns homens. Mas eu acho que entender isso, entender como as coisas surgem, como elas se desenvolvem, ajuda muito nessa compreensão, né? Por que que eu tenho que lidar com determinadas coisas na sociedade, né? Por que que isso se apresenta para mim da forma que se apresenta? Por que que homens agem de um jeito e mulheres agem de outro jeito? Enfim, é tudo uma questão da gente entender como as coisas surgiram e como elas caminham, até para nossa própria, né, o nosso próprio desenvolvimento. Porque senão a gente fica preso na ideia de que há um erro na sociedade, que as coisas não deveriam ser do jeito que são. Ou como gente mais, quando você escuta uma pessoa falando, esse mundo tá perdido, ou no meu tempo não era assim, eu falei, aí eu penso, vixe, essa pessoa parou, né? Ela travou em algum ponto. Então ali ela envelheceu, não pela idade cronológica, mas ela envelheceu nos seus valores. Sim, É, hoje você tá com uma cara angustiada, Ana. eu? É, Ai, então, depois a gente vai ter muita coisa para falar na sessão. Eu estou em Angra dos Reis. Eu ah, vim participar de um campeonato e, enfim, tem bastante coisa acontecendo e a observação dessa questão de estar cercada de masculinos bem machucados, bem uhum. machucados. É incrível como dá para perceber isso. Mas hoje em dia, enfim, tento refletir isso, a questão dessa da origem, faz mais sentido as coisas, mas, enfim, eu não queria mais estar nisso. Mas não é. Se a gente tá, é porque tem algo ali importante para olhar, né? Para aprender. Tem dois livros É, que eu posso recomendar, se vocês quiserem se aprofundar mais nessa questão. Eu já recomendei para Ana o Sob a Sombra de Saturno, que eu esqueci o nome do autor, eu não sei se é o James Hollis, eu não lembro quem é, mas o livro chama Sob a Sombra de Saturno. E o outro é do Neumann, que chama O Medo do Feminino. Ele fala desse masculino ferido que teme o feminino. É um livro também muito interessante. Já que a gente fala né, falando agora, trazendo os aspectos da origem do masculino, é interessante olhar, ter esse olhar, para entender onde esse masculino está ferido, né? São dois livros. Devidamente anotados aqui. Nem sempre eles são fáceis de encontrar, não, né? ele Porque não muitos olha deles pararam de ser editados. assim, é muito incrível também como tem uma visão. É. Mas é incrível a visão distorcida que tem do feminino também, como distorce tudo. Você É. fala o feminino distorce ou a visão do feminino é distorcida? A visão do feminino é distorcida. Ela é incompreendida, né? Sim, sim. É muito impressionante a dificuldade de todos, de não conseguir enxergar ou aceitar que essa visão que temos é muito passada ainda, está errada, funcionou lá atrás, não mais funciona, não é mais a realidade. Funcionar a gente não pode dizer que funcionou, né? Ela trouxe muitas consequências. Mas funcionou no que tinha que funcionar. Talvez essas consequências eram necessárias até para evoluir. Funcionou. Sim. Existiu é porque era necessário. Então, Funcionou, mas mas da mesma forma que ainda existe, né? Se ainda existe é porque tem algo que não foi compreendido. sim. É que nem, Ana, quando você que falou que viu a donzela, quando a heroína volta para dentro da caverna para salvar a irmã. Aí a Cris até apontou isso. Alguma coisa naquele caminho ali ela não compreendeu. Ela precisou voltar
para olhar o que ela não tinha olhado da primeira vez. Sim, Né, sim. Cris? Não foi isso, Cris? Exatamente. Ela volta para dentro da grande mãe, né? A caverna representando esse útero. Ela acreditava que era só seguir digamos, a linha racional e chegava na luz, porque ela via a luz à distância. Aí quando ela chega na luz, ela fala: Ih, não vai dar para eu sair por aqui. Eu não tenho como Que escapar era um por essa montanha. precipício, né? É, Era um precipício, né? Com o era mar um embaixo. precipício. E ali estava a dragoa, né? Estava lá. Falando: não, você não vai Uhum. passar aqui, não. Você pode voltar e entender o que você não entendeu. É, E é foi muito aquilo que bom eu aquele filme. comentei, né? Para o oriental, eu até comentei no grupo, né, Patrícia, sobre o oriental compreender que a saída está por dentro. Sim, sim, Nunca é para fora, ela sempre foi exatamente como o Nir colocou sim. hoje. A saída é sempre para dentro. Você precisa entrar em contato com seus aspectos sombrios, senão você não encontra a sua saída. E essa é a coisa mais assustadora, né, que a gente tem que fazer. Porque você fala: como é que eu vou entrar num desconhecido que me assusta, que eu tenho medo, que eu não sei como lidar? Mas é ali que você vai ter que entrar. Essa é a verdadeira jornada heróica. É você passar por dentro de si mesma. Senão você não. Ir para a luz é fácil, só que a luz significa aquilo que já é conhecido, aquilo que já foi decifrado. Então, a resposta já existe, mas eu preciso encontrar uma resposta que ainda não existe. E eu não vou encontrá-la fora de mim, não tem como. Ao longo das aulas, assim, ao longo dos dias, a gente também vai lembrando de filmes e obras que possam ajudar, né, nisso. Mas eu acho que o que a gente trouxe aqui já é bem, já ilustra bastante coisa. E se você Filme, conseguir. Ah. filme não veio, você não falou nenhum, né? Só falou livro, não foi? Não, não, o filme sim, o que você não conseguiu assistir, A o, mesma Ah, o tempestade. Anticristo. o Novo. Anticristo. Filme novo, não, a Donzela, né, que vocês já assistiram, que foi um filme que eu recomendo, Sim, já traz isso. E todos os filmes que trazem a jornada heróica, tem muitos deles, né? Você vê, ó, naquele filme A Donzela, a estrutura social que existia era uma sociedade dominada pela Grande Mãe Terrível. Uhum. Então, duas grandes mães terríveis, a que perdeu os filhos, né, a Dragoa, e a rainha e os reis daquela época sim. falavam: não, vamos dar um golpe nessa Dragoa, já que tem uma maldição aqui, a gente vai entregando um monte de mulheres, né, pretendentes ao meu filho fica comigo, e a gente vai matando uma atrás da outra. Vai matando vai perdendo as mulheres do reino. Se você transforma isso, por exemplo, em algo parecido com o que a China fez na década de 70, com a política do filho único, que acabou tendo. Quando Um ela implementou horror. a política do filho único, ela não estava imaginando que um número muito grande de mulheres deixariam de existir. Mas como o sistema social, quem cuidava dos pais na velhice era o filho homem, eles só podiam ter filhos homens. Então, eles criaram um distúrbio e um desequilíbrio na sociedade deles que possivelmente a China vai deixar de existir, no, provavelmente, sei lá, daqui hum, algumas centenas de anos, ou talvez nem tanto tempo, não haja mais China. Você vai ter que simplesmente refazer aquilo por um erro que eles cometeram, um erro brutal que a consciência ali cometeu, falando: a gente não pode ter gente demais porque eu não consigo alimentar. Só que quando eles fizeram isso, eles simplesmente passaram a ter muito menos mulheres, que agora está chegando ao resultado disso. A Rússia também. A Rússia aparentemente tem jovens para mais entre 5 e 8 anos de guerra. Depois disso vão acabar os homens jovens. Foi uma coisa que a gente viu com o Paraguai na guerra contra o Brasil e acabou com o país. E acaba com o país por séculos, não é uma coisa. E eventualmente pode acabar definitivamente com o país mesmo. Ele pode nunca mais se recuperar desse tipo de coisa. Que era uma coisa que esse reino, se não houvesse uma heroína para acabar com o dragão, para matar o dragão definitivamente, simplesmente deixaria de existir, né? Sim. Bom exemplo.
Mas, deixa eu ver, mas filme realmente é... Filme. Esse da Donzela é perfeito para esse negócio. Até o fato da heroína ser uma mulher mostra que os aspectos de masculino e feminino estão nos dois sexos, né? Estão nos homens e nas mulheres, com equilíbrios diferentes, mas estão em todos os lados, não é uma coisa exclusiva. Porque até então os contos e os mitos só traziam a jornada do masculino, né? O herói sempre parecia homem. Mas agora é diferente. Esse feminino tem que ser resgatado. Ele precisa vir à luz, senão não há saída para a humanidade. Um aspecto interessante nesse filme A Donzela é que ela é casada com aquele príncipe fake, né? Ele não era príncipe fake, mas era um príncipe que não propunha o salvamento, muito pelo contrário, propunha a destruição pelos pais. Não foi ela que conheceu o príncipe ou qualquer coisa assim. Os pais é que a levaram para aquele bom partido, né? Para aquela situação em que ele Para salvar o reino deles, né? para Também, salvar o né? reino deles da fome, da destruição, da miséria, mas eles precisavam de uma outra coisa, né? Eles precisavam de um outro valor. E isso trazido para cada um de nós é a mesma coisa. Tem uma coisa interessante, Munir, que tanto você quanto a Cris falam dessa questão do homem, né, unificado à natureza. No filme, agora que me veio, ela era sempre muito delicada com qualquer plantinha ou animalzinho que aparecesse na mão dela. Não sei se vocês se viram isso. Ela falava, eu não vou te machucar, não, né? Tipo, fica tranquilo. Quando pegou uma lesminha, quando pegava uma plantinha, quando tirava uma pedra, né? Então mostra assim esse cuidado, né? Esse respeito E original, né? esse Que os heróis, respeito, homens não isso, têm em geral. A maior parte dos exato, porque é heróis o destroem macho, né? tudo. Imagina. É. E você pode ver isso, por exemplo, por mais que para a gente o Putin seja um vilão, para ele, na história dele, ele é o herói da história. Ele tem que destruir tudo aquilo para manter a mãe segura, né? A grande mãe Rússia segura. Então ele está destruindo, e quando ele destrói, é uma destruição antiga, é destruição de terra arrasada. Quando ele pode, ele joga produtos químicos, coloca minas para você não ter chance de plantar mais. Ele bombardeou a usina nuclear, né? De jamais. Bombardeou, não, ele metralhou, mandou. Isso, Atirou com tanques. Então, em usina nuclear. porque ele quer estragar tudo aquilo para que aquilo seja uma espécie de buffer, né? Que seja um lugar ali que ninguém, uma terra morta que ninguém passe para chegar às terras deles. Então, basicamente, ele está falando, é esse masculino antigo que ainda sente culpa pela própria luta contra o dragão. Então ele fala, não, dessa vez eu vou proteger minha mãe, dessa vez eu vou proteger a minha grande mãe. E cria uma estrutura inteira que é um grande. Aí é que tá. De fato, não é um engano, mas é algo que o mundo precisa entender em si. A Segunda Guerra não acabou ainda, né? Ela ainda tem esses respingos na nossa história atual. É muito recente, né? O fim da Segunda Guerra. Muito recente. É o próprio poder nuclear humano, né? É uma coisa que veio da Segunda Guerra, mas que precisava, e que ainda tem bastante tempo para ser digerido corretamente. Eu lembrei de um outro filme, só falando desses aspectos heróicos, que na tentativa de proteger a mãe, ele comete um equívoco, que é aquele filme O Homem do Norte. Conta a história de um homem. A gente assistiu, acho que o ano passado, que ele, quando criança, teve que fugir porque a região que ele morava estava sendo atacada pelo tio, né? O tio queria o lugar do irmão e sequestrou a mãe dele. Lembra disso? E aí ele promete que ele ia voltar para resgatar a mãe. E só que aí depois, ao longo, né, ao longo do processo, ele descobre. Ah, são vikings. Inclusive quem faz o papel da rainha da mãe dele é a Nicole Kidman. Ele meio que descobre a Islândia, né? Começa a Islândia, porque a Islândia era uma terra de demônios e deuses. É bem interessante E esse aí ele acaba filme. indo para a Islândia. Chama O Homem do Norte. De fato, esse filme dá para entender bastante como esse masculino começa a se formar.
como ele é impelido Você sabe se tem no Netflix? Eu tô vendo aqui, tá no Prime Video, Amazon. Amazon, é. É um filme bem interessante que mostra que, digamos, no ímpeto dele, né, de achar que ele estava seguindo um caminho com base nas informações que ele tinha quando criança, como é que a vida dele se desenrolou e o que ele descobre no final, onde ele tenta o tempo todo, toda a vida dele foi em função de salvar essa mãe. E aí ele depois descobre coisas bem interessantes. É um filme até surpreendente nesse sentido. Já que a gente está falando desse masculino ainda, né, em desenvolvimento, mais primitivo, é bem interessante. Estou com a boa listinha aqui. O negócio é conseguir ver, porque eu acho Esse- que você pode alugar só o filme. Eu acho que a Amazon Prime Video dá para alugar, Acho assim. que alguns Se dão você para. não tem o Prime, no Prime é de graça. De graça não, porque você paga, né? É Mas, pago. Não, eu não tenho nada, só tenho Netflix. eu acho que é isso mesmo. Nem TV aberta eu tenho. É um filme de É bom. 2022. Parece que tá. Ah, não, YouTube é trailer. O YouTube agora aluga também. Você pode alugar os vídeos do Parece que YouTube. tá na Apple TV também. Aqui tá pela Apple TV. No Google Play. Tem alguns. De repente você consegue alugar. Eu dou uma procurada aqui. Tá. Querem colocar mais alguma coisa, mais alguma questão? Quer colocar alguma coisa, Luke? O Luke quer colocar alguma coisa? Eu estou sempre colocando muita coisa. Para mim tá super. É muito interessante tudo isso. Sim. Mas a Apesar gente de vai voltando a doloroso, esses assuntos. é interessante. A gente sempre vai voltar às coisas. Por exemplo, uma das primeiras aulas a gente falou sobre os pais primordiais, né? E hoje a gente fala disso de novo. Então a gente sempre vai voltando um pouco aquilo que passou. E aí dá para entender de um outro jeito. E até porque está tudo interligado, né? Sim. Então Tudo faz interligado. sentido mesmo. Imagino que vocês tenham montado um cronograma até pensando nisso, né? Sim. Porque, Obra né, da vai crise. desenrolando. A gente vai falar na próxima aula sobre esse duplo aspecto do feminino. Quer dizer, você vê que tudo é cíclico, né? Você vai e volta, feminino, masculino, Sim, separação dos pais do mundo. Sempre as coisas são cíclicas. E depois vai ser aula sobre o mito do herói, que também é muito interessante. E depois vão entrar outros temas que também são bem interessantes. Não tem como Também não acho. ser, todos são interessantes, né? Exatamente. Exatamente. Bom, É podemos isso, pessoal. encerrar